Olá, meu nome é Kellen Manoeli Correia. Vamos apresentar a aula sobre tecnologia e inovação na capacitação e desenvolvimento de pessoas. Vamos abranger esse tema desde o início da formação do indivíduo no ensino fundamental até a sua colocação no mercado de trabalho, acreditando que o desenvolvimento começa desde o início do ensino fundamental, nas primeiras séries, até a colocação no mercado de trabalho. Dando foco ao nosso tema, inovação e tecnologia, nós vamos começar falando sobre a transformação do mercado de trabalho dos últimos anos e também depois da pandemia, que foi algo que mudou as nossas vidas dentro e fora do mercado de trabalho. Quando nós falamos de tecnologia, nós não conseguimos mais ver as empresas sem a utilização desse instrumento de trabalho. Entendeu? Tecnologia é imprescindível para que as empresas se desenvolvam melhor e para que prestem melhor atendimento aos seus clientes e colaboradores. Mas basta apenas investir em tecnologia e não inovar? Eu acho que todos nós já temos essa resposta, né? Não basta apenas investir em tecnologia. A tecnologia, ela tem um prazo de validade, ela pode, o que é atual hoje, há 2, 3 anos já fica obsoleto. Então não basta apenas investir em tecnologia. Hoje, o que é tão importante quanto a tecnologia é a inovação. As grandes inovações se deram com o surgimento da internet e da tecnologia. Mas vamos entender agora esse termo. O que é inovação? Inovação é a exploração com sucesso de uma nova ideia. Por que eu frisei com sucesso? Uma nova ideia, se ela não for colocada em prática, ela não tiver um objetivo, ela vai ser apenas uma nova ideia que ficou parada ali no tempo e não foi utilizada. Ninguém teve proveito dela, ninguém lucrou com ela, ninguém teve um aproveitamento dessa nova ideia. Então, nós falamos que inovação é a exploração com sucesso de uma nova ideia. Quais são os passos do sucesso dessa inovação, então? O aumento do faturamento, com a visão no âmbito empresarial, quando nós temos o sucesso na inovação, a gente tem um aumento de faturamento, acesso a novos mercados, aumento das margens de lucro e entre outros benefícios. Mas olhando para o lado de desenvolvimento de pessoas, o que seria inovação no RH, então? Colocar como ênfase o desenvolvimento de pessoas e não o desenvolvimento da empresa. Olhar o ser humano, olhar o colaborador como algo principal na inovação, e não a tecnologia e não a empresa. O centro da inovação no desenvolvimento de pessoas são as pessoas. Com a capacidade de desenvolver a sensibilidade necessária às práticas criativas nos colaboradores. Como eu disse, o centro da inovação são as pessoas. Vamos desenvolver o talento, vamos saber onde ela se adequa mais, vamos saber o que ela faz de melhor, vamos conhecer o seu potencial. Os passos para a inovação, então, seria ter uma ideia, como eu falei, essa ideia ela surge, mas ela tem que ser colocada em prática, senão uma boa ideia não vale de nada, uma boa invenção que não é colocada no mercado de trabalho, ela não vale de nada. Fazer o teste, a gente tem a ideia e faz o teste. Será que funciona? Será que eu vou conseguir o objetivo? Divulga a ideia, mostra o valor dela, achar os parceiros e começar a gerar valores. Esses são os passos da inovação. Então, juntando esses termos, quando nós falamos tecnologia e inovação, que a gente escuta tanto, a gente escuta no Google, a gente escuta em tantos lugares, elas sempre estão ligadas uma com a outra, mas não são a mesma coisa. Tecnologia tem diferença da inovação. Vamos entender um pouquinho esses dois termos? Quando a gente fala em tecnologia, como eu já disse, é a ferramenta utilizada. A ferramenta hoje utilizada, de extremo sucesso, ela pode ser obsoleta daqui a 2, 3 anos.
a tecnologia, ela tem um período de utilização. E quando falamos de inovação ligada à tecnologia, nós falamos do processo de utilização dessa tecnologia. Nós criamos um valor para essa ferramenta, para essa tecnologia. Isso é inovar, criar um valor para essa ferramenta. Encontramos uma base de usuários, pessoas que vão utilizar essa ferramenta. Entendeu? A inovação vai encontrar a base de usuários para utilizar essa ferramenta, modelos financeiros que assistente e um espaço na sociedade. Como eu disse, uma simples ideia sem utilização, ela é apenas uma simples ideia. Ela não é uma exploração de uma ideia com sucesso. Ela não tem um objetivo. Quando isso acontece, quando encontramos todos esses requisitos, criação de valor, base de usuários, modelo financeiro que é assistente e um espaço na sociedade, então nós temos uma inovação de sucesso que acontece junto com a tecnologia. Isso sim é inovação e tecnologia. Podemos concluir então que a inovação se resume em pessoas, em desenvolvimento e não somente em tecnologia. Vou dar um simples exemplo aqui para vocês. Às vezes fica muito confuso falando tecnologia e inovação, apesar de diferenciarmos os dois termos. Um exemplo muito importante que nós temos hoje é a mobilidade através de patinetes elétricos. O patinete elétrico ele foi criado no ano de 2000 e apenas quase 20 anos depois, o patinete elétrico teve uma utilidade como um micro sistema de mobilidade. Nós temos o problema de mobilidade urbana? Temos, entendeu? Há muitos anos. E o patinete já foi criado também há muitos anos. Já tínhamos a tecnologia. O que aconteceu aí? Um projeto inovador usou a ferramenta, a tecnologia e criou e trouxe para utilização de usuários, várias cidades de usuários com um valor agregado, com um valor rentável de mercado, a utilização de patinete como mobilidade urbana. Isso foi inovação e tecnologia. Então, como entendemos já o que é tecnologia, inovação, como funcionam os dois termos juntos, nós vamos agora enfatizar sobre desenvolvimento e capacitação de pessoas. Lembrando que nós gostaríamos de falar que o desenvolvimento começa desde a educação primária até o profissional já com vínculo com alguma empresa, tá? Nós vamos começar falando da educação, onde teve uma grande revolução depois da pandemia, onde nós tínhamos um quadro e alunos dentro de sala de aula, com o professor, falando de educação básica, dentro de sala de aula, com o professor todos os dias, em que se o aluno ficava ali no quadradinho, o professor dava o mesmo ensino, olhava os alunos todos de uma forma, todos tinham que aprender da mesma forma, ter o mesmo objetivo final, o mesmo tipo de aprovação, e lá na frente ter a mesma formação. Com a pandemia e o corte desse vínculo de aluno, sala de aula, professor, o ensino pedagógico teve que ser adaptado de outras formas. E os alunos foram vistos de outras formas. Por exemplo, alguns alunos passaram a ter o ensino híbrido e outros totalmente online, EAD. E aí o que aconteceu? Foi verificado que nem todos os alunos conseguiam compreensão da mesma forma. Isso foi um estalo que deu para poder os professores e a área pedagógica observar que nem todos os alunos conseguiam aprender da mesma forma. Saíram daquele quadradinho, sala de aula, professor, e começaram a ver que cada aluno tem uma dificuldade, tem um talento, tem uma forma de desenvolver a sua dificuldade e que todos conseguem alcançar um objetivo comum, desde que sejam tratados de diferentes formas de ensino. Com isso, as escolas começaram a buscar tecnologia, aprofundamento nessas tecnologias e inovação nessa tecnologia.
a tecnologia já estava no mercado e não era utilizada. Por exemplo, hoje algumas escolas conseguem fazer a leitura de um aluno através de tecnologia artificial, né? Inteligência artificial. Por exemplo, a Kellen e mais o Roberto fizeram tantas aulas, fizeram os exercícios, a Kelly alcançou tantos por cento de aproveitamento e o Roberto não. Com a inteligência artificial, eu verifiquei que a Kellen leu os textos com 10 minutos, o Roberto leu com 40 minutos. Então, o Roberto tem uma dificuldade de leitura e concentração. A inteligência artificial me disse isso. Entendeu? Quando eu vi as notas, eu vi que a Kellen leu em 10 minutos, alcançou a nota excelente, porém, a escrita da Kelly não está boa. A Kelly está correndo demais para escrever, vamos dizer assim, né? Então a Kelly tem que ser observada na escrita, entendeu? Vamos focar na escrita dela, porque a escrita dela está um garrancho, não estamos entendendo nada. O Roberto, apesar de não ter alcançado uma nota, ter feito a leitura em 40 minutos, está com uma letra excelente. A inteligência artificial conseguiu examinar o ser humano com seus talentos, com suas dificuldades, para poder fazer a leitura daquele aluno. E a escola conseguiu ver o que o aluno precisa melhorar, onde está a dificuldade dele. Isso foi um sistema inovador trago para as escolas e só conseguiu ser implementado, só deu esse start nas escolas a partir da pandemia, que começou a usar a tecnologia. Então foi a educação inovando através de uma tecnologia que já existia. Também um outro exemplo, a realidade virtual, aqueles óculos que nós usamos para jogos, todo mundo fala de jogos, simuladores, né, de direção, alguma coisa assim do tipo. Começou a verificar que o uso desses óculos com um conteúdo programático direto ligado às escolas, por exemplo, vamos ver o que tem dentro do ser humano. Ao invés de você pegar uma folhinha ali do livro, uma fotinha do livro, você consegue ver quase real como é que é por dentro de uma pessoa. Geografia, você tem uma dimensão do que é planície, o que é planalto. Eu não me lembro muito bem desses termos, mas lembrando assim, o que é um monte, o que não é, e você ter a dimensão através do óculos virtual, isso começou a melhorar o ensino. Os alunos começaram a aceitar melhor a partir do momento que tiveram essa visualização, que simplesmente falando aqui numa fotinha de livro, eles não conseguiam ter. Começaram a aceitar melhor esse ensino através dessa realidade virtual, com a visão do que pode ser falado na sala de aula, eles não conseguem dimensionar ainda. E com isso, foi observando que tinha várias tecnologias disponíveis e que não era usado no sistema educacional. Hoje em dia, a educação está focada nisso, desenvolver o ser humano através da tecnologia. Eles conseguiram ver que os alunos, que às vezes nós limitamos, déficit de atenção, alguma coisa, eles têm potencial, todos podem ser desenvolvidos, só basta ter um perfil traçado de onde ele está tendo a dificuldade. Então, vou dar um exemplo aqui, como eu falei da realidade virtual, vamos dar um exemplo aí de inovação em tecnologia através da realidade virtual. A tecnologia já existia? Sim. Onde que teve a inovação aí nesse sistema educacional? Uma escola teve essa ideia, né? Vamos inovar, vamos usar esse óculos que já tem, vamos implementar ali um conteúdo programático, educacional. Implementaram essa ideia em uma escola, vamos dizer assim, em uma escola. Os alunos acharam sucesso, viu que o aproveitamento dos alunos foi 95%, né? Divulgaram essa ideia. Por exemplo, eu tenho uma escolinha que ela faz parte de um sistema de educação, sistema positivo, sistema Darwin, um sistema de educação. E se nessa escolinha eu fiz o teste e deu certo, vamos divulgar essa ideia para o sistema de educação. Divulgando essa ideia para o sistema de educação, o que aconteceu?
mostramos o valor para o sistema de educação, mostramos o retorno, mostramos que a escola teve mais procura, muita gente querendo entrar na escola, divulgamos para a rede de educação. Quando divulgamos para a rede de educação, achamos parceiros, o governo quis investir, as outras escolas quis investir nesse mesmo método de ensino, vamos usar a realidade virtual para o método de ensino. E aí o que acontece? Aquela escolinha lá, ela já começa, vamos dizer assim, patenteou aquela ideia e ela já começa a vender essa ideia. Uma inovação através da tecnologia. A tecnologia já existia. Foi uma ideia inovadora que trouxe todo esse segmento, entendeu? E que gerou valores lá na frente. Alguém empregou essa ideia. Agora, vendi para a rede pública, vendi para as redes privadas, tem todo o sistema educacional usando essa tecnologia. Então, a educação que tinha por objetivo, como eu falei, formar um determinado tipo de cidadão, voltado para uma sociedade específica e para um mercado específico, agora o sistema educacional ele mudou. Ele viu que o aluno tem que ser visto como um ser humano diferente um do outro, não igual. Então, ele deve pensar que ele está formando um cidadão que vai ser empregado no futuro, na empregabilidade futura, no mundo do trabalho, que nem sempre é feito de emprego, muitas vezes é feito de trabalho, e pensar no perfil social que o espera. O mundo está diferente, então eu vou pensar nas pessoas de forma diferente. Então, o sistema educacional inovador é o que traz a formação humanística, muito mais forte, com valores muito mais claros, expressos e muito mais bem trabalhados. Com isso, nós vamos finalizar aqui a parte de educação e nós vamos falar agora na admissão. Esse camarada lá já se formou, já está prestes a entrar no mercado de trabalho. O que o RH agora vai utilizar para contratar essa pessoa? Até uns anos atrás, nós tínhamos como foco no RH, a partir da era da internet, o RH focou em quê? Excelência de processos, padronização e autosserviço. O RH, durante esse período aí de internet, de criação, de utilização de internet nas empresas, o RH focou na padronização de processos. Só que com o passar dos anos e com um novo pensamento de RH inovador, a partir do momento da educação inovadora, começou-se a olhar os candidatos de uma outra forma. O que o RH agora está focando? Não mais na padronização de processos, não mais no autosserviço, não mais na excelência de processos. Está focando agora em quê? Na experiência do colaborador, pessoas que têm talentos diferenciados, pessoas que já estão com habilidades e onde as pessoas que têm essas habilidades podem desenvolver melhor o seu talento. Então, você viu que, como na educação o RH inovador tem um foco humanístico também, tudo é voltado para a contratação, agora é voltada para a pessoa. Porque acredita o RH inovador que cada pessoa tem um talento, onde ela desenvolve melhor, onde ela se sente melhor trabalhando com aquilo, que com o passar aqui da nossa aula eu vou falar sobre isso também, que a pessoa também tem que se sentir melhor trabalhando com aquilo, e onde ela vai gerar mais frutos. Ela tem um talento, então vamos desenvolver esse talento. Eu vou dar um exemplo. Um vendedor 100% lucrativo para a empresa, né? Então eu tenho a vaga aqui que é de back-office. Ele não vai vender, ele só vai atender. Eu tenho uma experiência, o histórico dele lá de colaborador, com a experiência lá 100% eficiente na venda. Eu vou pegar esse cara, vou passar ele para uma vaga de back-office e vou perder esse talento? Eu acho que não, né? Eu acho que a resposta é não, unânime que seja não. Eu vou pegar esse cara, peraí, esse cara, né, 100% vendedor. Eu tenho aqui uma vaga de supervisor de vendas. Você
Se esse cara tem 100% de aproveitamento, eu vou jogar, não vou contratar ele agora, mas eu vou falar, olha, você vai fazer um processo daqui tanto tempo para supervisor de vendas. Eu vou aproveitar esse talento dele. Ele tem a predisposição. Entendeu? Então, eu não vou contratar mais pela vaga. Estou com uma vaga, esse cara pode se adequar aqui. Não, vou contratar olhando para ele, onde ele desenvolve, o que ele faz melhor. E aí, olhando também o lado, se ele quer. As vendas te fizeram bem? Você está bem fazendo isso? Sim. Sou feliz vendendo, eu gosto disso, a adrenalina sobe, eu gosto de vender, eu gosto de falar com o cliente, porque o funcionário satisfeito, ele também não é inovador. Colocado no lugar que ele não está satisfeito também não é inovador. Então tá, eu vou participar, e a empresa recoloca ele numa vaga onde ele desenvolve talento, onde ele se sinta melhor e ele evolua ali dessa forma. A experiência do colaborador será um fator de retenção, como eu disse. O que vai reter ele na empresa? As pessoas querem ir para a empresa e querem ficar lá. Então, se eu coloco esse rapaz que gosta de vender, gosta de bater metas, eu boto ele lá no back-office, ele não vai vender, ele vai atender só aquele público ali, que ele faz uma correção de plano, alguma coisa assim, ele não vai vender, ele vai se sentir frustrado, ele não vai se sentir desenvolvido, ele vai acabar perdendo o vínculo ali com a empresa, né? Ali o que liga ele à empresa, ele vai perder essa ligação com a empresa, ele vai acabar procurando um outro emprego. Então o RH, o que ele identifica agora no RH inovador? As pessoas com necessidades únicas e passa a mapear as pessoas, identifica primeiro as necessidades únicas e mapeia essas pessoas em comunidades existentes já dentro da sua empresa. Os grupos existentes e passa a oferecer experiências personalizadas, entendeu? Às vezes eu tenho esse vendedor maravilhoso, vai ser colocado como um supervisor de vendas de uma equipe, vamos dizer assim, gold na empresa, uma equipe que vende muito. Ele vai vir com todo o gás, ele vai ser colocado no lugar certo, ele vai ser desenvolvido aqui dali, e isso é o RH inovador que vai observar a partir desse novo momento de contratação do RH. Outro sistema inovador de desenvolvimento de pessoas e de capacitação de pessoas no RH é o RH transparente, o novo perfil do RH. O RH deixa de tratar os assuntos com confidencialidade dentro de 4 paredes e passa a abrir os assuntos, as promoções, o que nós vamos fazer, os projetos, o que nós queremos. Vamos apresentar um projeto de crescimento para a empresa, de graduação para funcionários. O que eles acham? Começa a conversar com o funcionário, começa a perguntar. Eles estão envolvidos, os funcionários estão 100% envolvidos. Não é só apresentar um projeto que o empregador acha que é bom, mas que não agrega nada ao funcionário. Passa a ser uma área de colaboração. Tudo que eu for apresentar, estou colaborando com o desenvolvimento do meu funcionário? Então, é o RH colaborando com o desenvolvimento e não apenas com a contratação e tratamento de benefícios ou qualquer coisa assim. Está 100% ativo com seus colaboradores. E uma área que habilita as outras áreas a darem resultado. O RH vai buscar esse desenvolvimento para os gerentes, para os seus supervisores, para os seus colaboradores. O RH a todo tempo transparente, tentando desenvolver suas equipes. Nós vamos dar um exemplo agora, como nós falamos muito de um tratamento humanístico, desde educação até a contratação no RH. As contratações, elas passaram a utilizar sistemas que não abrangem só as experiências profissionais, como eu digo, o ser humano por completo. Aí a pessoa vai fazer lá um processo seletivo, aí ela vai ver lá escrito lá no questionário. Pratica um lazer? Pratica um esporte? O que faz final de semana? Tem família? Mora sozinho? Seus gastos são
os seus salários são apenas para os seus gastos? Você ajuda alguém? Tudo isso faz parte do desenvolvimento de um colaborador na empresa. Como que ele está perante a sociedade, como que ele se desenvolve, como que ele é na família. Então, todas essas habilidades, costumes, tudo isso passou a ser parte do processo seletivo com um olhar humanístico para as pessoas. Podemos ter como base de compreensão o ser humano, todas as empresas enxergar seus funcionários com as mesmas oportunidades, mesmas ferramentas para atingir metas e mesmas funções para atingir os postos que desejarem. Um exemplo desse tipo de contratação, muito utilizado hoje em dia, é do GUP. O GUP é uma inteligência artificial. Eu vou ler o conceito aqui do GUP. É uma ferramenta que as empresas utilizam para estruturar e administrar seus processos seletivos. Com elas, as empresas conseguem abrir vagas, criar etapas de seleção e testes, gerenciar todos os candidatos inscritos, comunicar-se com eles e aprová-los. De inteligência artificial na inovação do IRH. A empresa cadastra a empresa cadastra a vaga. O que eu quero saber desse funcionário? Você vai criar o seu questionário. Você vai colocar as prioridades, o que eu preciso ter nessa pessoa. Você vai se comunicar diretamente, tudo através de inteligência artificial. E no final de todo o processo, o GUP ainda gera um relatório. O que essa pessoa tem de melhor? Essa pessoa vai me atender? Está muito ocupada? O GUP ainda gera esse relatório no final do